capítulo 15, a partir do 8. Indagou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Então ordenou-lhe o Senhor, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Versículo 10. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à sua parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um profundo sono. E eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Aleluia, Deus, pela sua palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso aqui ainda estava no projeto de Deus, sendo feita uma promessa para o amigo de Deus chamado Abraão. Esse povo que ia ficar preso os 400 anos não existia. Não existia nem o herdeiro das riquezas de Abraão ainda. Não existia. E aqui Abraão está numa conversa com o Senhor de que ele ia deixar a herança para o que tomava conta do que ele tinha. E o Senhor vem e pede um sacrifício para ele, para falar com ele. Presta atenção. O Senhor pede um sacrifício para conversar com Abraão. Para expor a Abraão aquilo que o homem não tem o direito de saber. Só tem o direito de crer. Mas Deus queria falar. Porque Abraão era amigo de Deus. E Deus fala com seus amigos. Você crê nisso? Amém. Nós falamos com os nossos amigos. E nós aprendemos a fazer assim com o nosso Pai. Já está dentro de nós isso. E aí Deus pede uma circunstância para falar. Porque Deus não fala de qualquer jeito, nem de qualquer forma e nem em qualquer lugar. Entende? Deus, ele escolhe a hora, o lugar, o tempo e a forma que ele quer falar. Então quem precisa ouvir Deus tem que se posicionar no lugar, da forma e do jeito que ele quer falar. Porque ele não é homem para falar do jeito que a gente quer. E atenção, ele é Deus. Ele vai falar quem ele é. Ele não vai falar o que eu quero que ele fale comigo. Amém. E nós precisamos. Por que eu estou falando isso? Quero repetir. Eu fiz um estudo, não lembro mais quem falou, mas foi um mestre muito sábio, ou pastor com certeza, né? E ele falou, e eu gravei no meu coração, e eu quero repetir para vocês isso aqui, para entender. Deixa eu voltar. Hoje o Senhor me deu do fim para o começo. Quando eu tenho consciência da graça, eu tenho acesso à graça. Quando eu tenho consciência da bondade de Deus, eu tenho acesso à bondade de Deus. Quando eu tenho consciência das riquezas de Deus, eu tenho acesso às riquezas de Deus. Quando eu tenho consciência das promessas de Deus, eu tenho acesso às promessas de Deus. Então, isso quer dizer o quê, gente? Que se nós não temos consciência da riqueza de Deus, nós vamos pedir só aquilo que a gente acha que é muito. E para Deus é muito pouco. Por quê? Porque nós não temos consciência da riqueza de Deus. Aleluia. A riqueza que a gente pensa é muito pouco. Porque a gente só pensa naquilo que a gente vê.
naquilo que a gente pega, naquilo que a gente apalpa, mas a riqueza que vem do Senhor abrange a minha existência, a existência dos meus filhos, dos meus netos, das minha descendência até 1000 gerações. Aleluia, Jesus. Eu e você somos descendentes de Abraão pela fé. Deus fez uma promessa para o nosso pai da fé, que nele seria bendita todas as famílias da terra. Você crê que a sua família é bendita? Você crê que a sua família é abençoada? Em nome de Jesus. Foi Deus quem disse, não sou eu. Eu preciso dessa bênção e vivo pela fé nessa promessa que Deus fez. E Ele fez para todas as famílias que crescem. Só que quando Deus fez a promessa, foi quando houve a separação de Abraão com Ló, e Ló escolheu ir para outro lugar, e Deus mostrou para Abraão o que daria para ele. Sabe que às vezes Deus afasta pessoas muito próximas de nós. Aqueles que a gente acha que vai ficar com a gente do dia que nasceu até que a morte nos separe. E de repente a gente vê essa pessoa que a gente conta com a existência dela do nosso lado, partindo, saindo, escolhendo outra coisa. E aquilo não tira de nós a nossa expectativa nem o nosso amor. Como não tirou de Abraão quando Ló foi. Abraão era pai, porque o irmão dele, que era pai de Ló, tinha falecido e ele ficou com a responsabilidade de cuidar. Então, quando ele decidiu escolher pelas vistas, ele olhou e viu um pasto melhor, um lugar melhor, uma riqueza maior. E ele escolheu ir para lá. Mas quando tudo se levantou contra a visão que ele tinha tido, e ele descobriu que era mentira, porque ele foi raptado, porque ele foi levado, o tio, o Abraão, o pai, aquele que escolheu cuidar dele, foi buscá-lo, foi defendê-lo. Isso significa que quando Deus nos dá uma família, tem que continuar em nós aquilo que está dentro. Não é porque se afastou que nós vamos deixar de amar. Os pais, a família, têm a responsabilidade de abençoar, não de amaldiçoar. E muitas vezes nós somos tão egoístas que quando um filho ou uma filha sai, eu falo filho e filha porque marido não sai, tá bem, gente? Mulher também não sai. Esses é até que a morte nos separe. Se alguém quer separar, quiser ir embora, vem aqui que eu vou orar para morrer o cônjuge, ou você mesmo, porque só viúvo. Aleluia. Se alguém está pensando, vai para longe, vem cá que eu vou orar, que você vai para a eternidade, vai ficar esperando o outro chegar lá. Aleluia. O Senhor não é a favor do divórcio. Ele aceitou por causa da dureza do coração do homem e por causa do pecado. É o pecado que separa. O amor junta, o pecado separa. Se está querendo separar é porque tem pecado. Tem que os dois ver o que é de pecado. Pecado não é só adultério. Não, mas eu não sei. Não é só adultério, gente. Pecado é aquilo que vai nos matando aos pouquinhos. A gente nem se percebe que está morrendo. Só na hora de morrer que a gente percebe que vai morrer. Mas enquanto está morrendo aos pouquinhos, sabe? Eu ouvi uma história que se você pegar um sapo, uma rã, e colocar ela na água fria, dentro de um fogão, e acender o fogo baixinho, ela morre. Porque ela nem percebe que vai morrer, ela fica dentro da água. E a água vai aquecendo, quando ela percebe, está cozida. Mas se você jogar ela dentro da água quente, ela pula. E não morre, porque ela tem a percepção. E nós temos essa tendência de não perceber aquilo que futuramente pode nos matar. É verdade. Então nós precisamos ter essa atenção. Porque nós somos o povo da promessa. Glória a Você Deus. é o povo da promessa. Aleluia. Você tem essa consciência, então você tem que ter acesso. Amém. Ok? A palavra de Deus em Mateus 22:14 fala, né, que está falando que, cadê? Vou ler. Que o herdeiro, enquanto ele é criança, eu não estou achando aqui. Está aqui? Glória a Deus.
Pois muitos são chamados, poucos escolhidos. Aleluia. Amém? Quando fala muitos, você tem noção do seu muitos, mas você não tem noção nem perspectiva do muito de Deus. O muito de Deus é toda a humanidade que o aceita. Muitos, ele vai chamar muitos. A Bíblia fala que serão tantos quanto grãos de areia. Mas existe os escolhidos. Os escolhidos não é porque é melhor do que o outro, é porque disseram sim àquilo que Deus quer que ele faça. Amém? Amém. Quando você fala assim, eu aceito isso que o Senhor tem para mim. Aí você passa a ser um escolhido. Você foi chamado. Você foi escolhido para um chamado, para fazer um propósito. Pode ser mãe, pode ser empresário, pode ser qualquer... Não estou falando de só ministerial, eclesiástico. Você é chamado para muitas coisas. A sua vida é dentro do propósito de Deus. Seja o que Ele quer que você faça. Se você disser sim, você já é escolhido. Aleluia. Já não é só chamado. Aí ele vai começar com a preparação para o propósito qual você veio. E só ele sabe. Por isso que ele te chama. E depois ele te oferece. E depois você aceita. É tipo assim, o seu esposo te pediu em casamento, para as mulheres, né? Espero que tenha sido assim. Mas também tem mulher, tem um que nunca pede, a mulher é obrigada a pedir também. Mas quando o esposo chama... É verdade, eu conheço pessoas que namoram há tanto tempo, pessoas de Deus mesmo. O povo de Deus não ficou namorando a vida toda, né? Porque a gente já namora com a intenção de casar, não é verdade, gente? Crente não é ficante. Então, é para casar. Aí fica ali, vai dar andando, e o noivo ainda não percebeu que é o noivo. Aí a noiva já percebeu que é a noiva. Aí ela fala, quer ser meu esposo? Que eu não quero mais ser só noiva. Pede em casamento. É pecado? Não, é engraçado, né? Um teve mais discernimento mais rápido que o outro. Então, Deus faz assim. Ele morreu na cruz, ele derramou todo o sangue, ele pagou o dote, ele pagou o que a gente vale. Ou seja, o sangue de Cristo. Não tem outro valor que nos compre. É inegociável o que Deus pagou por nós. É inegociável. Então, se você fala assim para o Senhor, você passa a ser herdeiro através do sangue. E não pode ter outro sangue. É o sangue que já foi derramado. Então, para alguém chegar entre você e o seu noivo que pagou o seu dote com o sangue dele, não existe. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele falou assim, olha, está tudo consumado. Então não tem o que fazer. Está tudo consumado. E a luta do inimigo é anular esse sacrifício. Porque o inimigo ele vai lá para o Antigo Testamento, onde ainda Jesus não tinha vindo. Era olho por olho, dente por dente. Por isso aqui onde nós lemos, o Senhor pede o sacrifício para Abraão. Por isso ele pegou os animais, vocês leram, nós lemos, né? Então isso aqui era uma evidência de que ele estava disposto para ouvir Deus. Hoje você saiu da sua casa, tomou banho, se perfumou, se vestiu bonito, você estava fazendo isso que Abraão fez com os animais, você estava fazendo com o seu corpo. Porque hoje você é o sacrifício vivo. Glória a Deus. Você é o sacrifício vivo. Quando você vem na casa do Senhor, você está fazendo o sacrifício de que quem quer ouvir Deus. Aleluia, Jesus. E você está aqui para ouvir Deus. Por isso nós, quando subimos e temos a responsabilidade de falar, deixar Deus falar através da nossa voz, sabe que é Deus, é um peso. É um peso não de carregar, mas é um peso de responsabilidade por aquilo que você vai ouvir. Amém. Porque vocês vão receber e eu vou prestar conta. Aleluia. Então, eu falo com Deus assim, eu não quero o que o Senhor já deu para mim, eu quero que o Senhor fale o que é para falar hoje, né? Uma vez eu falei, aí depois eu sofri por causa disso, né? Porque ele fica trocando assim na hora, de vez em quando ele me pega de surpresa para testar minha fé. Amém?
Mas eu já falei, está falado, nem dá para voltar atrás, porque Jesus não é igual a gente, que fala uma coisa hoje, se arrepende, fala outra amanhã, né? Ele fecha a aliança e você vai viver o propósito. Aleluia. E aqui ele fala para Abraão o que ele vai fazer. Abraão ainda nem filho tinha e ele já estava falando de mim, de você, e já estava falando daquele povo que ficou preso lá. Verdade. Esse povo que ficou preso lá já tinha um libertador também no sonho de Deus, que era Moisés. E toda vez que Deus quer levantar um libertador, a morte começa a aparecer. Os espíritos da morte, aqueles que se deixam ser usados, os filhos das trevas, começam a criar leis para trazer a morte. Mas quando isso acontece, nós temos que saber que é porque para nós é vida. Para o povo de Deus é vida, não é morte, é vida. E a nossa vida não é só essa que nós estamos respirando, é eterna. Ok? Quando a gente voltar para o pó, a gente nem morre, a gente dorme. Então o cenário da época de Moisés, aí o povo aconteceu, ok? Aconteceu aquilo que Deus prometeu para Abraão. Ele teve o filho, Abraão morreu, depois veio a outra geração, né? Quando você ora como? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha como Deus dá importância para a descendência. Olha como Deus dá importância para você, seus filhos e seus netos. Como deu importância para seus avós, seu pai e para você. Amém. Deus dá importância. Nós não escolhemos pais. Nós não escolhemos. É Deus que escolhe os pais para nos dar. Por isso que a ordem é honrar o seu pai. Honra o seu pai e a sua mãe. É o primeiro mandamento. Se quiser viver um pouquinho mais na terra. Porque essa é a promessa que dá vida longa. A vida longa não é viver até 100 anos. É viver com abundância e alegria no coração e paz na alma. Os últimos tempos pode ser melhor do que os primeiros. Se você viver os últimos tempos com mais intensidade, parece que viveu mais anos do que até aquele dia que chegou. Amém? Amém. Então, o que acontece? Estava um cenário de morte. O rei mandou matar as crianças. Eu estou procurando aqui onde eu marquei, né, para falar a página, para vocês procurarem e lerem. É Gênesis 2 que fala sobre isso, tá? Eu não vou ler, eu vou explicar e vocês vão ler em casa. A história está em Êxodo, a história que eu vou falar, Êxodo 1, 16, 17. Mas eu aconselho vocês a ler o capítulo todo. Até o anterior, se quiser, para entender melhor ainda do que o que eu vou falar. Tá bom? Então levanta, começa a acontecer o propósito que Deus tinha falado para Abraão, a promessa que ele tinha. O povo já existe, já foi escravizado, porque até chegar lá aconteceu muita coisa, né? A história começa contando que, porque José foi para o Egito e o rei não conheceu José, depois que os reis que conheceram José, José morreu e levantou um rei que não conheceu José. E foi José que levou a família dele para o Egito, por causa da fome que estava assolando a terra. Por isso o livro de Êxodo, o que quer dizer Êxodo é saída, né? É passar de um lugar para o outro. Foi quando Deus libertou o povo do Egito. Estava se cumprindo ali. Aí você pode me dizer, mas irmã, isso está só no Antigo Testamento. Não, lá em Atos, o diácono Estevão foi apedrejado pregando essa pregação que eu estou pregando para você. Aleluia, Jesus. Já há muito tempo que o povo persegue o povo de Deus. E não vai mudar. Lá em Atos 7, 1 até todo, Atos, vocês podem ler Atos 7. Lá fala que o diácono Estevão, ele pregava tudo isso que eu estou te falando. Quando o povo começou a se enfurecer, porque ele começou a declarar as promessas que Deus tinha para o povo e a escravidão que o povo tinha colocado o povo de Deus, e depois ainda matou Jesus, que veio para salvar o povo. Então o povo começou a se irar. Então,
sempre que você falar a verdade sobre Deus, você vai ser perseguido. Mas isso não pode impedir a gente de falar e nem de viver as promessas que estão sobre a nossa vida. Amém? Então, o rei fala para as parteiras, porque além daquele povo que foi preso, eles começaram a aumentar, e o rei começou a ficar com medo, com aquele monte de gente no reinado dele. Ele falou assim, esse povo está ficando maior do que a gente. Tá? Muita gente. Vamos brecar eles. Vamos parar eles. Porque senão, se acontecer uma guerra e o rei vizinho veio lutar contra a gente, eles podem se unir com eles e acabar com a gente. Então o medo faz guerra, ok? O medo traz guerra. Porque traz uma defesa errada. O medo traz uma defesa errada. Geralmente os animais ferozes, os bichos ferozes, eles nos atacam porque têm medo de nós. Não é porque eles são maus, é porque eles acham que nós somos maus. Porque Deus colocou tudo sobre a nossa autoridade. Os peixes, os bichos, os pássaros, não é? Mas aí o pecado tirou a autoridade da gente. Mas Jesus veio e delegou de novo. E muitas vezes a gente não tem consciência que esses direitos voltaram para a nossa vida. E a gente já está numa terra de promessa. Nós ficamos assim, eu quero atravessar para o outro lado, atravessar. Olha, mas antes de atravessar para o outro lado, Deus falou para Josué, fala ao povo que santifique-se. Porque amanhã, a essa hora, eu farei coisas tremendas no meio de vós. O povo quer ver promessa, quer atravessar para o outro lado, mas não quer se santificar. É o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus e nós temos que ter acesso nisso. Nós temos tudo criado já para nós. E o inimigo quer nos enganar, trazendo para nós coisas que matam de morte, né? E a gente sabe que vivemos num país onde é legalizado, né, a eutanásia. E quando a gente fica sabendo que alguém decidiu, né, tirar a vida, nós sentimos muito. E dói muito. Mas Deus colocou dentro de cada um de nós uma coisa. E o nome é livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele não anula a autoridade de Deus. Mas ele anula você a viver as bênçãos de Deus. Porque se você decidir não viver, não ter acesso, não receber, Deus não vai te obrigar, porque Ele colocou dentro de você essa lei para a sua própria vida. Você é que delega o que você quer. Deus não tira de você o direito que você quer de ser. Esse é o perigo para nós. E a gente fica preocupado do outro não deixar a gente fazer, do outro não. Por isso que o povo, eles não se importavam quando eram mortos no nome de Jesus. Porque eles sabiam que eles não iam morrer ali. E eles tinham tanta certeza disso que hoje está eu e você aqui. Nós somos semente do sangue deles. Nós somos semente daqueles que creram de verdade. Falaram de verdade, viveram de verdade. Você, além do sangue de Jesus que te comprou, te deu a eternidade, homens e mulheres se sacrificaram para nós, para dar continuidade a esse evangelho. E nós estamos fazendo isso aqui. Hoje nós estamos aqui para isso. Para viver as promessas de Deus. Qual é a promessa que Deus tem na sua vida? Glória a Deus. Tenho certeza que não é a mesma que tem na minha. A nossa promessa que é igual é da eternidade. Todos nós vamos viver no céu. Mas aqui na terra você tem uma promessa de Deus. Temos que perguntar para o Senhor. Porque é só Ele que sabe. Ele fala, irmão, então qual é a minha? Eu sei que você é filho e que vai morar no céu. Mas a vida que você tem o direito de adquirir aqui, você tem que perguntar para o dono dela. E Ele colocou dentro de você, além do livre-arbítrio, Ele colocou a vida dele. Aleluia, Jesus. A vida Zoe. Ele soprou Ruach. O sopro da vida de Deus está dentro de você. E a vida de Deus tem que transbordar de você mais do que o seu próprio livre-arbítrio para escolher. Porque se você escolher o que Deus soprou dentro de você, você vai ter uma vida
de bonança. Amém. Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia, Jesus. Aquelas parteiras foram faladas, o rei falou para a parteira que fazia o parto dos hebreus: mata todos os meninos. Mata todos. Tudo quanto é homem que nascer, porque é os homens que iam para a guerra. Eram os homens que tinham mais força para ser escravizado. Né? As mulheres, não quero falar sobre isso agora, porque as mulheres nem eram contadas muito, né? Mas graças a Deus Jesus veio e nos igualou novamente, amém? Aí, a parteira teve temor do Senhor. As parteiras ficaram com medo. Entrou dentro delas, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Ei, quando alguém querer matar um sonho de Deus na sua vida, ele vai pôr temor no seu inimigo. Ele vai fazer com que o seu inimigo fuja de você. Amém. Tenha medo de matar aquilo Glória que ele tem para você. Aleluia, Jesus. Deus não vai permitir. Amém. No mundo hostil de escravidão, onde o Espírito Santo ainda não tinha descido na terra, Deus colocou temor no coração das parteiras que estava delegada pelo rei para matar as filhas das hebreias. O inimigo quer matar aquilo que você está gerando. O inimigo quer matar aquilo que você está sonhando. Mas Deus não permitirá. Glória a Deus. Deus não permitirá. Porque quando o inimigo se levanta para matar, há uma vida maior que venceu a morte na cruz. Para poder matar toda morte que vier sobre a nossa vida. Ele venceu. E o único que pode vencer a morte, porque a morte já é morta, é o dono da vida. E ele está em nós. Por isso ele soprou a vida dele em nós. Para não dar o direito dele tirar a nossa vida em Deus. Ei, você não é fraco. A palavra de Deus fala: diga ao fraco que eu sou forte. Se você tem a vida de Deus dentro de você, você não é fraco. Às vezes Deus faz a gente se sentir fraco mesmo para isso, para a gente lembrar que Ele está em nós. Porque o inimigo luta todo dia para você esquecer que Deus está em você. Deus não está no seu trabalho. Deus não está lá na parede da sua casa. Deus não está lá na escola, nem no seu negócio. Deus está em você. Glória a Jesus. Você é o templo vivo. Então, o que nós temos que fazer, diaconisa? Carregar a presença. Carrega a presença. Porque aí você vai levar Deus para onde você for. O Senhor fala: onde você colocar a planta do teu pé, eu te darei por herança. Herança só recebe de quem já morreu e deixou delegado para entregar. Deixou lá escrito: é de fulano a herança. Então você tem uma herança. Então você precisa ser o quê? O templo da presença. Quando você vir na igreja, você vem para se juntar com os outros templos para ir pegar fogo da presença de Deus nesse lugar. Quando você chegar no seu trabalho, você fala assim: olha, eis que o reino de Deus é chegado. Aleluia. Jesus falava isso. Aleluia. Mas a gente que é crente, sabe o que a gente faz? Não quer saudar quem não é crente com a paz do Senhor. Às vezes tem até vergonha. Porque não tem a paz do Senhor no coração. Mas a palavra de Deus fala: saude, porque se ele não falar amém, ela volta para você em dobro. Aí você vai ficar com a paz que já tem e com a que você tinha dado e ele não recebeu. Vem porção dobrada de paz. Glória a Deus. Então, porque Jesus chegava em tudo quanto é lugar e ele falava: eis que o reino dos céus é chegado. Era ele o reino do céu. Era ele. E quando você chega em algum lugar, você leva o reino do céu com você. E você tem que acreditar nisso. Que se você levar, não tem inimigo em lugar nenhum que vai vencer você. Você não vai precisar ser arrogante, não vai precisar brigar, porque a presença que está em você vai eliminar o mal que vem contra você. Aleluia, Jesus. Por isso que nós não precisamos brigar, discutir, nem querer ser melhor que o outro. Não, nós fomos escolhidos e separados para carregar a presença de Deus para essa geração. Aleluia. Então, ai meu Deus, mas aí dá o espírito da morte sobre a Suíça, uma opressão, uma depressão. Então, mas não está sobre você. Está sobre os ares. Então, sai limpando os ares da Suíça. Você está fazendo o que aqui com a presença de Deus? Deus pegou o templo, que somos nós.
e colocou aqui. E falou: onde você pôr a planta do teu pé, eu vou te dar por herança. A minha presença está dentro de você. Você carrega a minha presença. A minha presença elimina tudo aquilo que está lá onde você está e que não tem a minha presença. Por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso é Bíblia. Isso é palavra. E isso é para os filhos. E nós somos filhos. Então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Amém. Você acredita que você é o templo? Amém. Que não tem mais nada que vai aumentar o que já está aí dentro? Amém. O que está aí dentro é muito grande, é só você que ainda não tem consciência. Às vezes a gente quer pregar para o outro e a gente tem que pregar para a gente. Tem que falar: olha, ô Ziana, o templo, você, o templo, o que tem no templo? Olha, o templo, o que tem no templo? O cristão tem que ficar fazendo pergunta: o que tem no templo? Eu sou o templo? Sim, então o que tem que ter? Gente, a Arca da Aliança. Todo mundo sabe sobre a Arca da Aliança. Tinha 3 coisas lá dentro que dava a base para quem, que não era todo mundo que podia tocar. Lá tinha um cajado, que era a autoridade, a tábua da lei, que são os mandamentos, para nós a palavra, e o maná, que é o pão para te alimentar. A presença de Deus está em você e você tem tudo que precisa. Amém. Você tem a autoridade de Deus sobre a sua vida. Você tem a palavra dele para ler a hora que você quiser. E aproveite, porque está perto de a gente continuar tendo a liberdade para ela. Isso aqui não tem, tá? Isso é. Quando você lê, você está ouvindo o que ele delegou para você saber. Quer saber o que Deus pensa? Lê a Bíblia. E o maná, o que é o maná? É o alimento para matar toda a sua fome. Toda a sua fome de qualquer coisa. Eu não sei o que é aquilo, o sabor que tem, mas lá no céu vai ter maná pra gente. A gente vai descobrir quando chegar lá. Isso me deixa ansiosa para descobrir o sabor. Glória a Os Deus. estudiosos falam muita coisa, estudou e tal, mas a verdade mesmo não sabe porque ficou em segredo para nós, quando chegar lá em cima. Então, se Deus já te deu o maná, você vai ser alimentado em todas as áreas da sua vida. Você não terá fome. Não é fome de comida, gente. Existe fome de tudo, né? A gente tem fome de justiça, fome de ter isso, fome de fazer aquilo. A fome significa ter justiça naquilo que você precisa, andar sobre justiça. Você precisa de roupa, você precisa de sapato. O povo no deserto andou 40 anos. A roupa acompanhava, o sapato acompanhava. Eles não tiveram falta de roupa, de sapato. E vou te falar, ninguém trabalhou e carregou ouro. Eles tinham dinheiro. Tudo que foi construído no deserto foi banhado a ouro. Foi feito de madeira, mas era banhado a ouro. Então, eles foram escravos, mas saíram ricos. Aleluia. Ok? Glória a Deus. Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Nós somos a continuidade desse povo. Ok? E aí, o que aconteceu? Moisés libertou esse povo, foram para o deserto. Morreram aqueles que não acreditaram, aqueles que murmuraram. Porque o que mata é o pecado. E o pecado da incredulidade, de não acreditar, impede-nos de obedecer. Porque quando você não acredita, você não obedece. E se você não obedece, está tudo estragado, porque você não vai viver o abecedário do cristão. Não é A, B, C, D, E, F, G, H. É obedecer. Se você obedece a Deus, se você carrega a presença dele, você não tem inimigo que possa te vencer. Então, se você não tem inimigo que não pode vencer, você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não precisa ser valente também, tá? Porque não é a guerra que vai fazer você ser vitorioso. É a presença. Amém. Aleluia. Tudo na nossa vida a gente vence com a presença. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta, fala comigo em secreto e eu te honrarei diante dos homens. Então a sua guerra você vence aonde? O que tem a ver a gente entrar para o quarto, orar em secreto
e Deus honrar a gente diante dos homens? O que tem a ver? Porque lá você guerreia sem ninguém. E quando sai de lá, Deus já deu o trabalho de te honrar perante os homens da terra. Então, se nós carregamos a presença, temos tudo o que precisamos. E quem carrega a presença tem consciência de tudo aquilo que tem direito. Por quê? Porque a própria presença começa a te dar uma fome, uma sede, uma vontade de saber o que Deus quer para você, o que Deus tem para você, e você começa a querer ler a palavra. Amém? Aleluia. Eu vou terminar falando algo que o Senhor me direcionou e eu quero partilhar com todos os cristãos. Amém? Deus preparou, né? Hoje todo mundo entende, porque todo mundo está me entendendo, né? Amém. Amém. O Senhor falou para mim que esse é o tempo da gente embanhar a espada, guardar a espada. A espada é a palavra de Deus. Porque vai chegar a hora da gente ter que desembanhá-la. E eu perguntei para o Senhor pode me esclarecer isso? O Senhor falou sim. Muitos, se ganhar a espada desembanhada, não vai saber cortar e vai se machucar. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela entra até o íntimo do ser humano, ela divide a junta da medula, a alma do espírito, e ela é a única que pode discernir os seus pensamentos. Isso tudo, gente, é a palavra que faz isso. Ok? E eu falei, Senhor, como fazer isso? O Senhor falou assim, hoje o povo quer muito estudar. Não quer ler a palavra. Quer alguém ensinando, mas não quer ler a palavra. Então já pega a espada desembanhada. Porque aquele que está ensinando já pegou a espada embanhada, desembanhou, e por isso já pode cortar para o outro lado. Olha que lindo. O Senhor falou isso para mim. Aí eu falei, Senhor, então como é que faz? Começa a ler a minha palavra. Não precisa entender. Precisa receber no Espírito. Então, se você começar a ler a palavra de Deus... Ah, irmã, mas eu não entendo. Não tem problema. Vai ficar lá dentro, ok? Vai ficar dentro da sua mente aquilo que você leu. De Gênesis a Apocalipse. Não precisa entender. Depois que você terminar de ler... Aí você fala assim... Nem lembro o que li. Muita coisa não entendi. Mas ficou dentro de você. Você acabou de receber a espada embanhada. Por isso que você não entendeu. Se você pega uma espada... Eu nunca peguei, né? Isso é imaginação minha. Se você pega uma espada embanhada, você não sabe, não é espadachim, não sabe lutar, você tem até medo de tirar ela de lá de dentro. Você não vai saber lutar, você pode se machucar. Então, aí eu não quero uma espada. O que eu vou fazer com a espada? Eu nem sei usar, nem sei lutar. Então, muitas vezes a gente pensa isso a respeito da palavra de Deus. Eu não vou ler porque eu não vou entender. Eu não sei o que vai acontecer, né? Isso é tão de Deus. Eu só estou partilhando com vocês porque já teve muita confirmação. E eu falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor falou, começa a ler a palavra. Eu falei, oxe. Aí eu pensei já que não era Deus, porque eu leio muita palavra. Aí o Senhor falou assim, leia. Não precisa ficar ali analisando, né? Eu falei, Senhor, para mim é muito difícil. Porque toda vez que eu começo a ler em Gênesis, né? Desde que eu terminei a teologia, eu começo a ler em Gênesis, eu começo a fazer pregação daquilo. Aí o Senhor falou, não, leia. Eu falei, eita, vou ter que fazer. Aí eu partilhei com uma... Aí essa uma falou, eu quero ler também. Aí partilhei com outra, eu quero ler também. Eu também vou fazer. Gente, eu já tenho um grupo de gente lendo a palavra em 6 meses. Aleluia, glória a Deus. Aí eu falei, veio de Deus mesmo, porque se fosse bombom que eu estivesse dando, mas é para ler a palavra e eu não vou explicar e eu não vou fazer nada, só com a responsabilidade de estar lá lendo. Eu estou falando isso, gente, porque foi o Senhor. E eu só estou partilhando isso porque hoje de manhã o Senhor voltou a dar uma... E o Senhor confirma, Ele não confirma para mim. Ele fala, Ele confirma para outra pessoa, entende? Porque Ele já falou comigo. Se Ele falar de novo, para mim vai ser repetição. Mas a irmã estava tomando banho e o Senhor deu lá para ela uma lembrança de guardar a palavra, de uma coisa que ela tinha visto, não sei o quê. E ela contando aquilo assim, Jesus, eu vou partilhar. Já estou entendendo.
Já estou entendendo, vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais o papel. Vai ter um tempo que isso vai estar tão traduzido, retraduzido, que já não vai ter mais a mesma essência na letra. Mas se ela estiver aqui dentro, ninguém vai roubar. Está entendendo? Ninguém vai tirar de você aquilo que você tem acesso. Amém. Né? Aleluia. É a sua vida. E eu queria partilhar isso, tá? Não é doutrina, não é comando, é uma partilha daquilo que Deus colocou no meu coração. E não tema a morte, porque a vida está dentro de nós. A vida está dentro de você. Não duvide das promessas que você tem, porque elas vão se cumprir. Abraão morreu e cumpriu o que Deus tinha prometido para ele, ande em vida. E não fica nessa que enquanto Deus não cumprir, você não morre, não. A gente morre sim. E vai ficando aí os filhos, netos, tudo para viver as promessas que Deus fez na nossa vida. Então vamos continuar plantando, semeando, tá bom? Eu não li todos os textos, senão atrasava, mas você leia Gênesis 1 e 2, leia Êxodo 1 e 2, se quiser leia Êxodo todo, porque conta a história da saída do povo de Deus, da escravidão para Canaã. Tá bom? E aí a gente vai conhecer o que, gente? A gente vai conhecer nossa descendência da fé, né? Nós vamos saber de onde nós viemos. Tá aí a nossa identidade. Então eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo de promessas realizadas de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, a sua família sendo honrada e recebendo todas as promessas que Deus prometeu para o nosso Pai da fé. E hoje nós estamos aqui como portas abertas para todos que entrar, tudo que fazer parte do nosso nome, da nossa vida, começar a viver o tempo do Senhor. Seja fechado o ciclo que estava inacabado na nossa vida. E aquilo que Deus vem para fazer, vem para libertar, vem para curar. Todo espírito de enfermidade, nós damos uma ordem agora para bater em retirada. Existem doenças, mas existe o espírito da enfermidade. Existem doenças que é espirituais. Por isso agora na autoridade do nome de Jesus, a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. E aqui está a igreja de Cristo. E agora vai sendo destronado todo espírito de enfermidade, toda opressão, toda depressão, toda angústia, toda tristeza. Pai, nós damos a ordem agora ao espírito roubador da alegria. Pai eterno, nós repreendemos toda tristeza e angústia do coração. Pai santo, que o Senhor derrama uma porção de alegria hoje, porque a nossa alegria vem do Senhor. A tua palavra nos garante que a nossa alegria vem do Senhor. E hoje o Senhor nos lembrou que nós temos a vida Zoe dentro de nós, que nós somos o templo, que nós somos o tabernáculo. Pai eterno, nós somos feitos sacerdotes e reinos, Pai. Aleluia. Por isso o Senhor pode fazer em nós. E nós queremos louvar e bendizer o teu nome por isso. Papai querido, toma cada um que esteja aqui nesse culto nesta manhã. Senhor, com a tua presença, Senhor. A tua presença, a mesma que entrou, a mesma que está e a mesma que vai sair com cada um que aqui chegou. Pai eterno, em nome de Jesus. Aonde cada um colocar a planta do pé. Pai eterno, dê por herança a teus filhos. Pai, que os filhos dos filhos, Pai, venham a ser alcançados por tudo aquilo que cada família nesta manhã veio buscar. Nós somos a família de Jesus. Nós somos a família. Porque quando os pais naturais de Jesus buscavam ele, ele falou, quem são meus irmãos? Quem são? São esses, aqui está. E aqui está nós hoje, como irmãos de Jesus. Como filho do Deus Altíssimo. Para poder receber a herança que nos é devida, a herança que é prometida, aquilo que já existe no mundo espiritual. Nós queremos chamar e trazer a existência agora aqui na terra, na vida de cada um que aqui está neste culto. Papai querido, em nome de Jesus, que nós venhamos receber vida abundante para cada um de nós, que nós venhamos receber a prosperidade, aquela que não deixa nos ter falta de nada, Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um aqui que tem negócio, que tem empresa, Pai eterno, que trabalha por conta própria, modo de dizer, porque a vida própria dele pertence ao Senhor. Aleluia. Então o Senhor está no lugar onde ele está.
O Senhor habita onde Ele pisa. O Senhor toca onde Ele põe a mão. Então, por isso, nós queremos te pedir que seja abençoado, Pai. Aleluia. Seja abençoado Glória a mão, a Deus, os Senhor. pés, tudo. Onde cada um aqui que está, tocar. Pai eterno, que quando eles chegarem no estabelecimento do negócio que o Senhor deu para o sustento da vida de cada um, a unção que o Senhor derrama hoje sobre a mão de cada um, Pai, como chave, como templo, como aquele que vai levar o reino de Deus para onde ele vai entrar, possa entrar junto com ele, possa vir trazendo todas as riquezas celestiais sobre a vida dele, sobre a vida dos que faz parte, sobre aqueles que vendem, os que vão comprar. Senhor, em nome de Jesus. Papai, eu te oro agora e peço, Senhor, que o Senhor prepare os melhores empregos para os homens desta igreja. Os melhores empregos. Pai, nós não queremos trabalho. Nós não queremos escravidão. Nós queremos empregos dignos. Empregos, Pai, que faz o homem ser honrados para poder prover, para poder fazer tudo o que precisa ser feito na terra. Pai eterno, confia, Senhor. Confia um bom emprego. Traga, revela, mostra, faz vir até eles, Pai. Porque a tua palavra em Deuteronômio fala que se nós obedecermos a tua lei, essas bênçãos nos acompanhará. E eu declaro hoje elas acompanhando meus irmãos. Eu declaro hoje, Senhor, o Senhor trazendo para cada um que está aqui, Senhor, tudo aquilo que ele vem buscar, tudo aquilo que ele anseia receber. Papai querido, eu oro nesta hora, Senhor, que tudo aquilo que não é doença para ser tratada pelo médico, que tudo aquilo que seja enfermidade, espírito de enfermidade, vai saindo do meio do povo de Deus, vai saindo dos corpos, vai saindo do nosso meio. Pai, vai cercando essa casa com teu sangue, porque no sangue de Jesus tem poder. O sangue que liberta, o sangue que cura, o sangue que paga, o sangue que refrigera a nossa alma. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus, visita agora cada corpo, cada mente, cada vida, e vai repreendendo todo espírito de enfermidade. Vai batendo em retirada do meio do povo de Deus, agora, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Papai, aqueles que precisam de tratamento médico, Pai, unge o médico, unge os remédios. Foi o Senhor que deixou tudo. Mas, Senhor amado, nós vamos envelhecer. Mas, Senhor, eu quero nos redimir nessa hora. Eu quero pedir perdão. Perdão por mim, pela igreja, por todos nós que não cuidamos bem do templo, que não cuidamos bem do nosso corpo, que não fizemos o que temos que fazer para ter saúde. Muitas vezes não fazemos e queremos receber. Mas eu agora, Senhor, eu quero te pedir, perdoa-nos, Raio de Maria. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa por não saber cuidar do templo do Espírito Santo. Mas que o Senhor comece agora a colocar na nossa mente, no nosso coração, a forma certa de se alimentar, a forma certa de andar, de fazer. Pai, nos dê alegria. Tira de nós as dores, o cansaço, as aflições. Vai tirando de nós nesta manhã. Senhor, faz um tempo, Senhor, do refrigério sobre nossas vidas. Faz-nos caminhar por pastos verdejantes, Pai. Conduz-nos a um caminho tranquilo, por amor do teu nome, Senhor. Aleluia. É tudo por amor do teu nome. Em nome de Pai, não foi nós, foi o Senhor que nos amou. Foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que nos escolheu. E por isso eu quero te pedir, no nome de Jesus, que esse amor seja derramado aqui agora, em cada coração. Porque o teu amor entrando, tudo aquilo que não traz amor vai sair em nome de Jesus. Tudo aquilo que rouba o amor do nosso coração vai saindo em nome de Jesus. Ó Pai querido, que cada um que aqui está, Senhor amado, pela transformação da vida de cada um, seja transformado por onde ele passar, por onde ele andar. Sejamos, Pai eterno, transformadores de ambiente. Nós queremos ser transformadores de ambiente. Pai, nós não queremos mais ser criança. Ficar pedindo para o Senhor nos dar coisa boa para a gente ficar feliz. Nós queremos ser a coisa boa do mundo. Aleluia. Nós queremos ser a coisa boa que traz alegria, que Glória traz a Deus, felicidade, que glória a traz Deus, saúde. glória. Nós queremos amar o nosso irmão de verdade. Nós queremos carregar o Senhor. Nós queremos ser, Senhor, essa arca da presença. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Pai, nós escolhemos a melhor parte. Vir na tua casa, te adorar. Glória a Deus. Dizer que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Amém, Senhor. O Senhor em quem nós temos crido está aqui.
Ah, Senhor, o Senhor não precisa estender placa mostrando o que está fazendo, mas o Senhor faz. Porque o teu Espírito pairava sobre as águas e não havia nada na terra. Era só sombra, era só treva, e o Senhor disse: haja luz. Aleluia. E houve luz. O Senhor pode fazer isso nas nossas vidas nessa manhã. O Senhor pode olhar por cada um que está aqui e dizer: haja sobre aquilo que ele precisa ter e não tem. Por isso, Senhor, nós aceitamos a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é melhor do que a nossa. Coloca os seus pensamentos no nosso pensamento. Coloca no nosso coração a tua vontade, porque a tua palavra nos respalda, dizendo que o querer vem do Senhor e o realizar também. Coloca aquilo que o Senhor vai realizar no nosso coração hoje. Não deixa-nos ficar desejando aquilo que nunca vai ser feito, esperando promessas que nunca vai acontecer. Mas o Senhor venha fazer promessas verdadeiras no nosso coração e realiza na nossa vida aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nesse tempo na nossa vida. Aleluia. Continua assim, hasteando a bandeira do leão da tribo de Judá nesse lugar. Aleluia. Continua assim, alargando a tenda. Senhor, salva os suíços, Raiz Shemai. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos permitiu estar. Nós estamos aqui, Senhor, como um êxodo. Nós estamos aqui como uma saída para aqueles que não têm saída. Pai eterno, que por onde nós entrar, nós possamos levar vida, alegria, prosperidade. E nós não sejamos crianças que reclamam, mas que têm certeza de quem é o Senhor e declara a verdade sobre o teu nome. Porque o teu nome tem toda a autoridade. Toda a autoridade está no teu nome, no nome de Jesus. O nome de Jesus tem toda a autoridade. Então que a autoridade venha, Senhor, sobre do teu nome, sobre todas as nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Glória a Eu Deus. agradeço a minha oportunidade. Amém, Amém. queridos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado.